Ou você repete ou você interrompe. Ok, então a gente tem a possibilidade de interromper. Essa é a nossa única saída. Você Isso. pode escolher não sair. Você pode escolher viver assim pra sempre e justificar escolher. que você é chucro porque seu pai era horrível. E de verdade isso acontece. Mas a questão é, se você não fizer nada, você vai repetir. Gente, hoje eu tô aqui começando o vídeo com meu pai. Gente, eu sou o Paulo Vitor e ele é o Paulo Júnior. Sabe por quê? Porque o Paulo Júnior também tem pai. Então a geração de 3 Paulos. É o Paulo, meu avô, o Paulo, meu pai, que é o Paulo Júnior. E ao invés de colocar Paulo Neto, ele colocou Paulo Vitor. Mas hoje eu trouxe meu pai aqui, gente, porque é aniversário dele. Você acredita? 55 anos, né, pai? 55 anos. Meu Deus do céu. Muito depressa. Tempo passa depressa. A gente tava sem nem estrutura aqui pra gravar. Mas eu vou postar esse vídeo aqui no dia que tá gravando mesmo, hoje, dia 14 de julho. A gente tá na casa do meu avô, a gente veio aqui em Vitória. Pra completar os Paulos. Pra completar os Paulos. E, gente, se você vem em Vitória, você já viu o vento que é essa cidade. A gente tentou ir gravar em outro lugar, a gente não conseguiu por causa da quantidade de vento. Voltamos pra dentro de casa, era pra ter um marzão atrás, pra ser bonito, mas é lindo assim mesmo. tá lindo aí, olha que coisa linda. E hoje, então, eu vim bater um papo aqui pra gente falar um pouquinho de conselhos de pai para filho, gente. Olha que coisa legal. Antes da gente continuar, quero pedir para você inscrever aqui nesse canal. É importante para que você tenha acesso a outros vídeos, né? Às vezes você tá vendo isso aí pelos recomendados do YouTube, pela sua home, ou alguém te enviou. Então já se inscreve aqui, porque as próximas vezes que você acessar o canal e tiver vídeo novo, isso vai chegar até você. Comenta aí embaixo também, gente. É bom para eu saber quem tá chegando até aqui. Curte esse vídeo. Isso são métricas importantes para que o YouTube entregue para mais pessoas. Mas hoje nós vamos falar aqui, então, de conselhos de um pai para um filho. Um pai que foi pai aos 22 anos, né, pai? Isso aí. Eu tenho aqui hoje meus 32 anos, mas eu casei aos 22. Meu pai casou Aos 20. 20 anos, então Aos 20 22 anos. já estava nascendo ali. E agora, eu já com 32 anos, o meu pai tem aqui muitas palavras de sabedoria para trazer a nós. E eu queria, então, hoje que a gente batesse esse papo aqui. Pai, eu fiquei lembrando aqui, ó, não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. A gente tem o texto na multidão, só que a gente fala na multidão de conselhos. Todo mundo fala na multidão de conselhos, não é isso que o texto fala? Eu fui nas outras versões e em todas as versões vai falar na multidão de conselheiros. Ou diferente. com os muitos conselheiros, porque às vezes a gente está atrás de conselho, gente, mas vou ser sincero, até ChatGPT dá conselho. E a orientação da palavra é na multidão de conselheiros. E aí hoje eu vou trazer aqui então um conselheiro para a gente bater um papo aqui e falar um pouquinho dessa orientação de pai para filho. E eu já queria começar agora. Qual a sua orientação de pai para filho, para mim, hoje nos seus 55 anos já? O princípio aí do texto que você leu é o mesmo aquele princípio a gente pensar que o Senhor está à procura de adoração. Aham. O Senhor está à procura de adoradores, né? Isso. E não da adoração. Sei. O que você vai dar um conselho no dia do aniversário? O tempo passa rápido. O tempo passa muito rápido. Então, filho, preste atenção. O tempo passa muito rápido. Uhum. Quando eu falo de conselho de pai para filho, eu também vou em Provérbios. Uhum. Em Provérbios 4, a gente encontra ali uma palavra que Salomão ele está dizendo assim: busque a sabedoria. Uhum. E quando ele está falando sobre buscar a sabedoria, que é basicamente a base de todo o capítulo 4 de Provérbios, ele faz isso dizendo assim: preste atenção, meu filho, ouça o conselho do seu pai, porque o meu pai falava isso comigo. Então ele vai falando assim: o meu pai me ensinou isso, o meu pai me ensinou aquilo, e ele vai repetindo isso. Então no versículo, estou usando aqui a NVI, fala assim: eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Então ele me instruía e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e viva. E aí ele vai repetindo vários lugares do capítulo, ele vai falando assim: preste atenção nas palavras do seu pai. Eu ouvi a palavra do meu pai. Ele vai repetindo isso. E o centro de Provérbios 4 é a sabedoria. E o que a gente pode aprender a partir dos conselhos dos pais? É claro que existem pais e pais, existem conselhos e conselhos. E a gente tem que entender
que a gente não aprende só com os bons conselhos e nem só com os bons pais. Uhum. Até porque a Bíblia não diz pra gente honrar o bom pai e a boa mãe. Ela diz pra gente honrar pai e mãe. E serão prolongados os seus dias na terra. Palavras de Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, quando ele ensinou para nós todos os ensinos que ele vem nos dando, né? Nós vemos essa questão da honra aos pais, por toda a palavra, dos mandamentos, por toda a palavra, vemos aqui nesse texto de Provérbios. Mas vamos direto ao conselho agora. Qual conselho eu daria para você? Então vamos começar por um conselho básico. Meu filho, nunca se esqueça de uma coisa. Tudo o que você quer viver no futuro, você tem que começar a viver hoje. Porque o futuro chega muito depressa. O futuro chega muito depressa e ele é consequência das decisões que você está tomando hoje. Então, não espere para ser o cara que você sonha quando chegar o dia. Porque esse dia não vai chegar se você não estiver vivendo isso desde hoje. Não espere para ser um marido incrível depois que você casar. Como assim? Como eu vou ser um marido antes de casar? É esse exatamente o ponto. Quando você vai em Provérbios 31, nós estamos aqui hoje morando em Provérbios, né? Quando você vai em Provérbios 31, sobre o texto da mulher virtuosa, é tão interessante que lá fala assim, ela honrava o seu marido todos os dias da sua vida. Olha que interessante, ela não esperou para honrar o marido todos os dias depois se casou, não. Ela já honrava o marido desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Ou seja, se você quer ser um marido honrado, seja um homem honroso, um homem que honra e que se comporta como um marido honrado antes de ser um marido. Se você pretende ser um chefe incrível e você ainda não é um chefe, comporte-se com uma mentalidade de chefe, mesmo antes de sê-lo. Então, o casamento incrível, ele não começa depois que você casa. Ele começa com a sua posição, com a sua postura antes de casar. A sua postura, por exemplo, como filho em relação aos seus pais, ela diz muito sobre a postura que você verá dos seus filhos em relação a você. A sua postura como marido em relação à sua esposa, ela diz muito da forma que você honra os seus pais hoje. Estou falando como solteiro. Como profissional, vamos pensar numa profissão que exige muito dos estudos. Vamos pensar, por exemplo, no direito, na medicina, na engenharia. Se você for uma pessoa relaxada no seu período de estudante, as sequelas virão na hora que você formar. Isso, e a gente já tem visto isso nos profissionais, né? Essa quantidade de curso, quantidade de possibilidade de profissão, de faculdade, preços extremamente acessíveis. Nunca foi tão acessível. Nunca foi. E eu acho que cada dia mais se tornará acessível. O que em princípio parece algo parece ótimo, parece lindo, mas na prática a gente está vendo, são profissionais terríveis sendo formados aí. E aí a pessoa, ela tem uma formação frágil, ruim. E essa formação ruim, ela pode ser formal ou informal, não tem problema. Mas se ela formou mal, como que ela será como profissional? Não, horrível. Isso aí não tem... Um mau profissional. Não tem jeito de plantar uma faculdade em que você cola, em que você faz ela toda de inteligência artificial e colher um profissional maravilhoso. E aí nós temos aí hoje os famosos profissionais da pandemia, né? Que foram pessoas que, infelizmente, tiveram seus cursos afetados pelas limitações que a pandemia trouxe. Isso. E hoje estão sofrendo as suas profissões porque tiveram a formação prejudicada durante o período da pandemia. Virou meme, virou piada, mas é algo sério. E a gente tem mais algum conselho dentro desse texto? Bem, vamos entender aqui. Esse texto está dentro de um contexto, claro, né? E Salomão aqui, ele vem falando, tanto em capítulos anteriores quanto em capítulos posteriores, sobre vários tipos de conselhos, mas ele para num ponto muito importante que é o lado moral.
Ok. Nós estamos vivendo uma crise moral. Uhum. E qual é a base dessa crise moral? De onde ela vem? Ela vem de um ponto que está arraigado no meio da sociedade hoje, que é a relativização da verdade. Nós perdemos a base do que é certo ou errado, do que é verdade e o que é mentira. Sim. E isso está aí na filosofia, está nos conceitos de um modo geral, que é essa coisa da liquidificação, né? Virou líquido, né? Essa coisa do... essa é a minha verdade. Cara, sabe quando vem alguém cantar? Um cantor vem de fora na nossa cidade, aí vão fazer entrevista com ele e fala assim: e aí, me conta aí, como é que vai ser o show hoje à noite? Eu vou cantar sobre a minha verdade. Isso, a minha verdade. Eu vou falar, eu quero que o povo conheça a minha verdade. Quando tem minha verdade, tem sua verdade, tem a verdade do outro, tem a verdade que foi. Então, e na verdade, se tudo é verdade, nada é verdade. nada é verdade. Então perdeu-se a base. Então, o que é imoral e o que é imoral? Acabou. Aí virou essa briga aí, o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que não é fake news. Com isso, nós estamos vivendo um problema sério de uma coisa muito simples. O que é verdade e o que é mentira. E como o que é verdade e o que é mentira, instalou-se uma crise moral. A gente não pode mais confiar na palavra das pessoas. Nós não podemos confiar naquilo que está sendo dito. Nós temos hoje agências de checagem. Por quê? Porque as pessoas simplesmente se perderam no que é verdade e o que é mentira. Sabe o que está acontecendo, filho? Às vezes, a gente fica brincando aí que os maiores transmissores de fake news são os velhinhos do WhatsApp. Por quê? Porque existia uma geração que acreditava em tudo. Isso aí. Porque para eles, as pessoas não estavam mentindo. Tinha valor a palavra. E agora qualquer absurdo que esteja travestida de notícia... Eles acreditam que é verdade. Eles reproduzem. Mas assim, a gente fica criticando a eles, mas na verdade o problema não está neles. O problema está em que eles não conseguiram entender que o mundo ele não é mais um mundo que as pessoas falam a verdade. As pessoas estão mentindo por qualquer coisa. E essa mentira veio para dentro de casa. Entre marido e mulher, entre marido e esposa, entre filhos e pais. E essa mentira se perdeu. O valor se perdeu de uma forma tão... O valor da verdade se perdeu de uma forma tão profunda que nós estamos criando uma geração de pessoas mentirosas. Sim. Pai, mas seguinte, a gente está falando aqui sobre moralidade, estamos falando sobre vários conselhos assim, realmente valiosos, mas no meio disso tudo a gente sabe que tem origem de várias dessas crises que não começam no filho, começam no pai, ou até mesmo começa na falta de um pai. Porque eu tenho o privilégio, né, de ter um pai maravilhoso, mas eu sei que muita gente que chega e ouve isso aqui, a pessoa não tem pai, a pessoa não tem nem a possibilidade, ou não tem pai porque o pai não está presente, ou não tem pai porque o pai é omisso. Então a gente tem essas duas ausências, né? Dois tipos de ausência. Então são pais que não estão presentes ou filhos de pais omissos, pais que não são comprometidos ali com o discipulado, né? Com o discipulado de pai para filho. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim para quem vive essa ausência paterna, como é que essa pessoa vai seguir se um pai é tão importante, se um pai é a estrutura de Deus para uma casa, uma estrutura de discipulado, se a gente vai aqui no início dos registros da palavra, a gente vê que esse compromisso do discipulado deve ser de pai para filho, mas a gente cai em um contexto agora que muita gente não tem pai. Como é que a gente faz com isso? Então, na verdade, existe um terceiro tipo de distorção da relação entre pai e filho. Você falou do pai que se foi, e ele se foi às vezes por um motivo, às vezes por uma morte, às vezes ele se foi por um abandono, às vezes ele se foi por causa de prisão, às vezes ele se foi por causa de uma circunstância de divórcio. Então, assim, existem vários se foi, o que não importa no fim das contas, porque mesmo que seja uma morte, muitas vezes a pessoa
que é vitimada com essa ausência paterna sente a dor do mesmo jeito e a falta do mesmo jeito. Uhum. E você falou do segundo tipo, que é o pai que está presente, mas é omisso. Sim. E existe um terceiro ponto, filho, que é o pai presente, que não é omisso, mas que é agressivo. Uhum. E que também gera uma dor profunda nesse tipo de presença distorcida. Uhum. Então existe uma ausência no sentido de cumprir o papel, mas existe uma presença doentia no sentido de distorcer o papel. Ele é presente, mas ele não é completo. Porque se ele fosse completo, ele seria completo em tudo como pai. Mas ele é presente por estar presente, mas ser agressivo, ele falta amor, ele falta compreensão, falta discipulado mesmo. Né? E aí vem mais um problema do tal da minha verdade, Uhum. que é, às vezes, uma mãe tentando cumprir o papel de um pai. Uhum. E ela faz isso com toda boa vontade e com a melhor das intenções. Mas sabe de uma coisa?Ela não vai cumprir por um único motivo. Porque ela não é pai. Ela não é o pai. Uhum. Ela não é o pai. Então, a ausência paterna, ela não pode ser substituída por uma mãe. Uhum. Ela não pode ser substituída pelo ChatGPT. Uhum. Ela não pode ser substituída por um amigo, por um padrasto ou por um pastor. Sim. Ela não será substituída por uma outra pessoa. Mas quem substitui? A Bíblia nos dá a resposta, para variar. Uhum. A Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos. Amém. E aí eu quero incluir o órfão também daquele que está numa paternidade distorcida. Uhum. Deus, ele pode suprir, e eu já vi isso acontecendo na vida de tantas pessoas que eu caminho com elas. Uhum. Pessoas que viram em Deus, encontraram em Deus a resposta para a sua ausência paterna. Uhum. Porque Amém. Deus, ele supre no coração. Sim. Não é um suprimento intelectual. Uhum. Filho, eu conheço pessoas incríveis que tiveram a chance de ter um padrasto que, de fato, a supriu. Mas quando você senta com ela para conversar, ela diz assim, olha, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu padrasto, ele foi muito especial para mim, eu me sinto cuidada por ele de maneira preciosa, e isso é maravilhoso. Uhum. Mas, no fim, ela acaba abrindo o coração falando assim, mas houve um tempo em que eu me senti rejeitado. Uhum. Houve um tempo que eu me senti abandonado. Uhum. E eu custei a resolver isso. E como você resolveu isso? Quando eu entendi que existia um Deus que cumpria o papel de pai. E aí vem o ponto que a gente pode até concluir muitas das nossas dúvidas no nosso coração. A paternidade, da maneira com que ela está sendo vivida hoje, dessa maneira tão destruída e destrutiva, isso não é um acaso. Isso é uma estratégia espiritual para destruir a figura de Deus na nossa vida, ao entendermos que se eu já tenho um pai que é uma desgraça na minha vida, por que eu vou querer dois? Ok. Então, quando a figura do pai na terra é destruída na relação, a figura do pai eterno, ela se torna, consequentemente... e ela vira turva, assim, ela vira embaçada. Então, você olha para Deus e você projeta aquilo que você conhece no natural de um pai. Exatamente. Que às vezes é opressor, às vezes é alguém que negligente ou manipulador, ou tal. Ou simplesmente você não conheceu. E aí você, ao invés de ter a referência de Deus para o seu coração, você pega a sua referência e aplica em Deus, né? Então, agora deixa eu dar um conselho para os pais. Seja alguém que espelha Deus na vida do seu filho. Amém. Que seu filho olhe para você e ele enxergue em você o amor de Deus. Que ele enxergue em você o cuidado de Deus. Que ele enxergue em você a proteção de Deus, a provisão de Deus. Sim. Você não é o Deus do seu filho, mas você, quando seu filho olhar para você, ele tem que olhar para você e enxergar Deus. Uma vez o apóstolo Paulo falou uma coisa que é muito interessante, ele falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí a gente vira e fala para as pessoas assim, não olha para as pessoas não, olha para Deus. Você está frustrado com homens, mas tem que olhar para Deus. E Paulo bateu no peito e falou, aqui, olha para mim, eu não sou Deus, mas eu sou imagem e semelhança desse Deus, eu sou seguidor de Cristo. Eu procuro imitar Cristo, então se você me imitar, se você imitar a mim, você vai estar imitando a Cristo. Isso. Então, o pai precisa parar de querer se esconder atrás dessa
falsa humildade. Uhum. Não olhe para Deus, não olhe para mim, o pai, a mãe, o filho. Para com isso. As pessoas têm que olhar para você e enxergar Cristo em você. Uhum. Você como pai, você tem que aprender a ser pai como? Com a paternidade de Deus. Isso. Aí vem o problema. Esse pai teve que pai. Então eu vou para uma pergunta polêmica aqui, porque assim, isso é algo real. A gente vira e a pessoa ela tá sendo ali, às vezes ela tá vivendo uma crise porque ela fala assim, olha, eu nunca ganhei um abraço do meu pai. E aí a gente vai falar assim, como algo que é verdadeiro. A gente fala assim, mas e seu pai? Ele ganhava um abraço do pai dele? Aí a pessoa vai falar assim, não, meu avô, você não tem noção como é que ele era. Ele era um homem mau. Aí você pergunta assim, e o pai do seu avô? Ele fala assim, você não acredita como é que era meu bisavô. E aí a gente traz uma explicação do porquê o seu pai é assim. Só que aí chegou na sua vez e agora você já é pai e você tá com crise com seu pai, que tinha crise com o pai dele, que tinha crise com o pai dele, você tá gerando uma crise com seu filho. Ok, nós justificamos e explicamos o porquê que isso acontece. Mas e aí? E aí? Aí vem a escolha. Ou você repete ou você interrompe. Ok, então a gente tem a possibilidade de interromper. Essa é a nossa única saída. Na verdade, não. Essa não é a única saída. Como saída, é a única saída. Você Isso. pode escolher não sair. Você pode escolher viver assim pra sempre e justificar escolher. que você é chucro porque seu pai era horrível. E de verdade isso acontece. Mas a questão é, se você não fizer nada, você vai repetir. Ok. Se você não fizer nada, você vai repetir. Esse é o ponto. Por quê? Porque a coisa acontece assim. E isso não tem só a ver com pai, com a relação de pai. Por exemplo, digamos que você seja uma pessoa financeiramente desorganizada. Porque você teve um mau exemplo de uma desorganização financeira do seu pai. Sim. Se você não fizer nada, o que você vai fazer? Repetir. Se o seu filho não fizer nada, ele vai repetir. Então, isso também tem um valor na relação. Na relação paternal. Se você não fizer nada, você vai repetir. Então eu quero te dizer uma coisa, interrompa agora, escolha interromper. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí, filho, vem um ponto muito interessante. Dentro da igreja, nós temos que entender o papel do discipulado para aqueles que não têm um discipulador natural. Então a igreja ela também é resposta para isso. Ela é a resposta para isso. Eu me lembro, você ainda era muito pequeno, quando nós começamos lá em 2000, o movimento celular, você tinha 6 anos de idade. E tinha na minha célula uma família que não tinha presença paterna. Movimento celular começou células, pequenos grupos nas igrejas. Nas casas, nas casas. Não era nas igrejas. Nas casas, nas casas, E na minha casa, nós tínhamos um pequeno grupo com algumas famílias. E tinha uma família que frequentava o nosso pequeno grupo, que eram 2 filhas, a mãe e a avó. Havia acontecido uma situação de enfermidade que os homens dessa família, eles sofriam de um problema, e aí houve a morte de um menino e houve a morte do pai, né? Então ficou só a avó, a mãe e as 2 netas. Filho, essas meninas chegavam no nosso pequeno grupo e elas nos abraçavam, nós que éramos pais, assim, tão apertado, e elas vinham, ficavam conversando com a gente, e aí, como, né, você e seu irmão, né, são apenas homens, né, assim, aí, daí a pouco veio o Dan, nasceu o Dan, e essas meninas ficavam ali pertinho da gente, e elas queriam estar perto da presença masculina. E aí hoje, com toda essa devassidão moral, que nós já falamos dela, nós temos medo de deixar os homens se aproximar das crianças. Sendo que homens, de acordo com a palavra, saudáveis, eles podem ser resposta ali, por exemplo, para uma cura. Por discipular, pastorear o coração, estar junto, mostrar como é que seria uma família fundamentada na palavra, né? Isso. Então você sabe, os seus amigos, por exemplo, seus amigos, né, homens, crianças, frequentavam a nossa casa, e nós já ouvimos da boca de alguns deles assim, com certeza. Olha, aqui eu aprendi como que um pai e uma mãe se tratam, como que um pai e um filho se tratam. Não, às vezes a gente tinha, assim, colegas que queriam ficar lá em casa, não queriam nem ir embora, alguns que ficavam justamente porque falam, esse aqui é um padrão de família que eu quero para minha casa, que eu conheci como pode ser uma família, né? Que antes disso falava assim, olha, eu nunca queria nem casar, mas agora eu quero casar porque eu sei que pode existir algo que seja verdadeiro,
que seja segundo o que o Senhor Existe estabeleceu. uma família de verdade. Existe uma família de verdade, sim. Então, assim, quando eu falo isso, é claro que eu não estou falando aqui porque a nossa família é perfeita. Não, de jeito nada nenhum. disso. Mas estou falando assim, Tem. veja só, você tem uma responsabilidade como homem e como pai, não só com os homens, seus filhos, Isso. mas de ser um exemplo moral para outros homens e para outras crianças e para outras mulheres que olhem e acreditem que existe uma alguém que pode ter uma referência real e bíblica daquilo que é um homem, o papel de um homem, um pai dentro de uma casa. Assim, a igreja, ela é uma família, né? O Senhor estabeleceu a igreja, de fato, como uma família, como um corpo, como uma família, algumas representações, né? Meu filho, existem muitas organizações no mundo. Existem muitas organizações no mundo. Existe, assim, empresa, existe escola, existe organizações de saúde, hospital e tal. Mas só existem duas que Deus criou. A família e a igreja. E a igreja. Sei. Então, elas são associadas de origem, vamos dizer assim. Elas fazem parte da origem do negócio. Né? Então, a origem do plano original, do plano criacional, ele estabelece a família, em primeiro lugar. E depois, num outro momento, a igreja. Então, a família, ela acaba sendo a base da igreja. Né? A igreja é parte de uma família. Fala assim, mas foi muito tempo depois. Mas vai observando. Deus cria uma família nuclear. E aqui, ó, presta atenção. Deus não criou a família. Quando Deus viu que o homem não era bom que o homem tivesse só, ele não deu para Adão 5 meninos, 3 mulheres. Não, é uma esposa. A família começa a partir do casamento. Não precisa ter filho para ser família. E outra coisa, não deixa de ser família depois que os filhos vão embora. Então, a família, hoje, vocês e seus irmãos já são casados. E eu tenho a minha família com a Verônica. E você tem a sua família com a Duda. O Dan tem a família dele com a Mari. A partir daí, vem filhos, ok. Mas uma hora os filhos também se vão. E quando os filhos se vão, a família continua existindo. Aí Deus resolve criar um povo para si. Aí ele cria uma igreja? Não. O que ele faz? Expande uma família. Então, a família, ela é a base do que Deus estabeleceu para a estrutura social. E com a distorção por causa do pecado de todas as famílias, a igreja vem para ser uma referência de família para as famílias que precisam de ajuda. É só a gente pensar, por exemplo, na história de Abraão mesmo quando não era a igreja de Jesus estabelecida, mas era o princípio da igreja estabelecida a partir de uma família. E eu só estou lembrando aqui, pai, de Deuteronômio 6, então o Senhor vai falar assim, né? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então ele deu 3 princípios aqui. A gente deve amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa força, com toda a nossa alma. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-la como sinal na sua mão, e lhe serão por frontal entre seus olhos, e vocês escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. E aí, pai, eu fico só lembrando disso aqui porque o primeiro princípio de discipulado ele deve ser feito dentro de casa, de pai para filho. Mas a gente sabe que no meio disso tem filho que não tem pai. Por isso que Deus estabelece a igreja como uma família, porque é de pai para filho, mas ao filho que não tem pai, o Senhor se apresenta como pai e insere ele numa família. Por isso que nós temos responsabilidades com os nossos, mas também além dos nossos, porque aqueles que não têm essa representação, a gente traz ele para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, discipula, ensina, para a partir disso, então, quando ele tiver os filhos dele, agora ele interromper esse ciclo e também discipular os seus filhos e trazer isso para outras pessoas também. Né? Então, entenda. Da mesma maneira que o prédio não é a igreja, a casa não é o lar. Ok. O que é a igreja? A relação. Isso. E o que é o lar? A relação. Então, mesmo princípio. É o mesmo princípio. Então, na origem, no fundamento, mesma coisa. Nós fomos criados com um propósito eterno. Qual que é esse propósito eterno? Relacionamento. O relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos incluiu ao nos criar a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então nós somos criados para a relação, para o relacionamento com Deus. E essa relação que fundamenta a família e fundamenta a igreja, ela é atacada frontalmente pelo diabo.
Então, o inimigo das nossas almas, ele quer nos impedir de viver esse relacionamento. Ao nos impedir de viver esse relacionamento, ele vai romper maridos e esposas, pais e filhos, irmãos. Sim. Então, qual é a maior estratégia para destruir a família que Satanás tem? Destruir o relacionamento entre os entes da família. Qual é a maior estratégia que Satanás tem para destruir a igreja? Destruir o relacionamento entre irmãos. Por que isso? Porque, no fundo, o que ele está querendo é romper o propósito eterno, destruir o meu relacionamento com Deus. Legal. Não, a gente teria papo aqui para muito tempo. Para muito tempo. Acho que talvez a gente abrir um quadro aqui nesse canal, né? Um quadro Conselho de um Pai para um Filho. E queria agradecer meu pai aqui, parabenizando mais uma vez pelos 55 anos de vida. Tá bem, né, gente? Tá bonitão. Te amo, viu? Mas hoje eu também te amo muito, pai. E muito obrigado por isso, por ser essa maior referência para mim. E que o Senhor te abençoe aí na sua casa, que você tenha sido inundado aí com a palavra do Senhor, que seu coração tenha encontrado conforto e que se você está em um ciclo que você sabe que não é um ciclo que é saudável, é um ciclo que o Senhor estabeleceu para você, que você interrompa hoje e a partir disso você viva o melhor do Senhor para sua vida. Se você não se inscreveu nesse canal, já estou te lembrando, inscreve aqui, isso é importante demais para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.